Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e seus discípulos partiram para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava disso abertamente. Então Pedro chamou-o de lado e começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho hoje vem nos retratar a profissão de fé de Pedro e, em seguida, a repreensão que ele recebe de Jesus. Como assim? No primeiro ponto, Pedro, ele não liga pelo que as pessoas pensam de Jesus, pelo que as pessoas falam de Jesus. Ele não liga porque as pessoas estavam falando que Jesus era, uns diziam um profeta, outros Elias ou João Batista. Mas ele não ligou pelos pensamentos humanos que as pessoas estavam tendo. Ele viu a divindade de Jesus e proclamou: tu és o Cristo. Antes que todos se reconhecessem, Pedro tinha reconhecido essa divindade de Jesus. E logo depois, num certo tempo, no mesmo dia, Jesus começa a falar que ele deveria sofrer, que ele deveria ser rejeitado pelos anciões, e depois ele ia ser crucificado, morto, e depois ressuscitar. E Pedro chega e fala: não, Senhor, em outro evangelho, Pedro fala: vou orar a Deus para que isso não aconteça. Aí Jesus repreende ele fortemente, duramente: vai para longe de mim, Satanás. Agora, por que o Senhor repreendeu Pedro tão duramente assim? Primeiramente, Pedro, ele teve, no primeiro ponto da profissão de fé, ele teve um olhar celestial, onde as pessoas viam uma coisa de Jesus e Pedro conseguiu ver a divindade que vinha de Jesus. E depois, quando o Senhor começa a explicar que ele deveria sofrer isso tudo, Pedro ficou um pouco confuso e falou assim: não, o Senhor é um Deus conosco, aqui é muito bom estar contigo, eu vou orar a Deus para que isso não aconteça, para que o Senhor mantenha o Senhor aqui conosco, para que Deus mantenha o Senhor aqui conosco. Aí Jesus repreende fortemente Pedro: vai para longe de mim, Satanás. O Senhor, ele só nos exorta para nos amontar um caminho melhor. Nessa exortação que Pedro recebe de Jesus, Jesus está falando: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. E para muitas pessoas isso é confuso, porque é muito bom receber as graças do Senhor, é muito bom receber a cura, é muito bom ouvir as palavras do Senhor, é muito bom receber as graças do Senhor. Mas quando passa para fazer a vontade de Deus, aí as coisas já mudam de foco. Foi isso que aconteceu. Pois Pedro ele recebeu essa divindade de reconhecer Jesus
E depois na dificuldade, quando ele se via longe do Senhor, quando ele se via longe, que Jesus falou que deveria ser passado por aquilo tudo, Pedro fica com medo, ele fica temeroso e fala: não, eu não quero ficar longe de ti, Senhor. Eu não quero ficar longe de ti, eu não quero ficar longe da tua graça. Mas às vezes é necessário que nós passemos por um deserto espiritual, por uma dificuldade, para nós fazermos a vontade de Deus, porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa. E logo no final do Evangelho, Jesus repreende a Pedro e depois fala: pois não tem em mente as coisas de Deus e sim as dos homens. Às vezes nós ficamos muito apegados com as coisas dos homens, com os prazeres mundanos, e nós não inteiramente não nos pensamos na vontade de Deus. O que é melhor, eu fazer a vontade dos homens ou fazer a vontade de Deus? Naquele momento, para Pedro, a vontade dos homens seria que Jesus estivesse com eles ali fisicamente. Sim, era bom naquele momento. Mas Jesus, ele veio para dar testemunho do Senhor, e ele veio para fazer a vontade do Pai, que é Deus. Então, que nós possamos reconhecer a vontade de Deus na nossa vida, e que nós que nós procuramos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Que às vezes é muito bom ficarmos na graça do Senhor, mas nós temos que ter em consciência, porque nós já conhecemos Jesus, ele já tirou as escamas dos nossos olhos, hoje nós já enxergamos a divindade de Jesus. Agora só falta uma coisa: nós fazermos a vontade do Pai. E eu te pergunto, qual é a vontade do Pai para a sua vida hoje? Devemos fazer essa pergunta, para que nós não nos tornamos pessoas cada vez mais mundanas, e sim pessoas que pensam com aquele primeiro pensamento de Pedro, pensamento celestial. Nós devemos ter esse pensamento celestial, reconhecer Deus, reconhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe você nesse dia, que apesar das situações que possam ocorrer, nós devemos sempre sim fazer a vontade de Deus.